Olá, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares, em harmonia, em paz, em tranquilidade, em um ambiente de aprendizado e de muita alegria aos nossos corações. Que todos nós possamos, a partir da nossa reflexão dessa noite, melhorar as nossas atitudes, rever a maneira como a gente pensa, sente e age de acordo com o Evangelho. Então vamos lá, feliz por mais um ano estar aqui com vocês, mesmo ainda sendo através de vídeo, não está sendo pessoalmente, mas ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. O livro que a gente vai estar hoje utilizando para nossa leitura é Palavras de Vida Eterna, é o capítulo 94, Beneficência e Paciência. Emmanuel traz para a gente já um trechinho de uma carta de Paulo a Coríntios. E começa assim: a caridade é paciente e benigna. E Emmanuel termina descrevendo sobre essas palavras de Paulo a seguinte situação: beneficência, sim, para com todos. Prato dividido, vestes aos nus, remédio aos doentes, asilos aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgios aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores: compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Emmanuel. Que mensagem linda para a gente pensar aí nas nossas atitudes e, sobretudo, na caridade. Porque falar sobre beneficência para com todos, da maneira como Emmanuel nos traz aqui, o prato dividido, a roupa, os remédios, a atenção às crianças, aos idosos, são todas as atividades que a gente pensa na caridade, mas ainda de uma maneira material, em servir, em estar presente, em ter o olhar para os irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade, Socorro à viúva, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Não só, a gente olhando debruçando o nosso olhar sobre as colocações de Emmanuel, a gente percebe que ele vai e fala de uma caridade de atitudes, que todo ato que a gente tiver de amor, de compreensão, de se colocar em compaixão no lugar do outro para servir, sim, é muito bem-vindo todos esses atos de bondade, de caridade, de amor, de edificar o outro, de devolver a oportunidade de viver-se bem, de reconquistar a dignidade em muitas situações. Então, ter a felicidade de repartir um prato, ter a felicidade de vestir alguém, de ouvir alguém, de enxugar uma lágrima e falar: olha, dias melhores virão, é o trabalho de todos nós. Porém, vamos parar para pensar. Fazer isso a um desconhecido, às vezes é mais fácil. Mas não é só essa atitude de caridade. Ele chama a nossa atenção que é preciso estender a nossa bondade em outros setores. Então, não só essa parte de assistencialismo para outras pessoas externas, talvez que não sejam tão próximas a nós, mas chama para que a gente tenha essa bondade na compreensão em família. Muitas vezes a gente está compreendendo a família do outro,
A gente julga o quintal do outro com uma grama mais verde do que a nossa. A gente tem essa compreensão em família. Esse evangelho que a gente carrega no coração, a gente aplica no nosso lar? Essa paciência que a gente desprende com as pessoas no nosso trabalho, seja numa casa espírita, seja num trabalho voluntário, a gente também faz isso com a nossa família? Essa alegria que muitas vezes a gente sai, né, brincando e dizendo bom dia, boa tarde para as pessoas, a gente faz isso com os nossos familiares? E no nosso trabalho? Que tipo de trabalhador nós somos? Aquele que se queixa de tudo que vai fazer, que fica comparando, como diz algumas pessoas, meio mimizento, né? Tudo reclama, tudo fala que o outro aponta. A gente precisa também trabalhar sem se queixar, agradecer a oportunidade do trabalho, a oportunidade da gente dignamente nos sustentar e ganhar o pão que nos auxilia e que nos permite muitas vezes dividir com os outros. É preciso bem dizer do nosso trabalho. E as nossas cooperações são sempre com atrito? Ele fala para cooperar sem atrito. Todos nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Aí se alguém propõe um jeito diferente, a gente já faz reclamando, fala, olha, ou é do meu jeito, eu não vou nem ajudar. Faça sozinho. Vamos observar esses nossos comportamentos. Esse é o chamado de Emmanuel. Pagamento sem choro. Nós trabalhamos dignamente. E se nós temos alguma dívida, que a gente pague sem reclamar. Que a gente pague sem ficar reclamando que está caro ou não. Que a gente não faça choro. E aqui eu estou trazendo para um âmbito material. Mas pagar sem chorar também todas as nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então vamos parar de chorar, muitas vezes como crianças, como se fosse ter um perdão das nossas escolhas. Não, a gente pode se arrepender e escolher coisas diferentes, mas as consequências dos nossos atos até aqui, que a gente tenha a força e a sabedoria de passar por eles, por resgatá-los ou tê-los conosco, sem choro, sem reclamações, sem murmúrios, como se a gente estivesse sendo injustiçados, que a gente tenha a condição de passar por eles sem chorar. Atenção a quem falha e ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Quanto hoje as pessoas não querem atenção, não querem falar delas, não querem conversar. Muitas vezes não querem conversar, querem só falar dela. Então que a gente também saiba ouvir, saiba fazer essas pessoas se sentirem amadas, queridas. Muitas vezes as pessoas precisam falar, não tem para quem. E falam e repetem a mesma história, e muitas vezes falam coisas que você fala, nossa, eu nem concordo com isso. Mas a pessoa tem o direito de dizer como ela quer. Respeito ao problema dos outros. Parar, né? A gente está fora do problema, acha solução rápida para o problema alheio. E às vezes a gente não entende que dor é dor. O problema do outro causa dor nele e a gente precisa respeitar. No tempo certo as coisas virão. Respeitar a dor do outro. Não desdenhar que o outro não tem problema, que quem tem problema somos nós, que o nosso problema é maior ou que a minha dor é maior. Parar com essa competição. Desculpem a maneira de falar, mas muitas vezes é uma competição de quem tem mais problema, de quem está passando por maior dificuldade, de quem está sendo mais forte. A gente precisa respeitar a dor do outro, para que a nossa também seja respeitada, para que o nosso momento também seja respeitado. Então, respeitar essa dor, a gente ter serenidade nas horas difíceis. Conseguir parar, respirar, pensar e tomar uma atitude, ou não tomar atitude, até que as coisas se acalmem. Que essa serenidade faça parte de nós, para que a gente não se perca com julgamentos,
com excessos ou fora de si. E depois a gente não sabe nem onde a gente parou. Então, essa serenidade nas nossas horas difíceis. Silêncio nas provocações. Como isso é difícil, não é verdade? Porque quando alguém provoca a gente, o que a gente quer? Provar que a gente está certo. Quer ali, trocar palavras, trocar argumentações, às vezes com uma pessoa que não quer argumentar conosco e que não vai aceitar as nossas argumentações. Então, mediante as provocações, porque provocação nem sempre tem aí, não, nem sempre não. Quando provoco alguém, eu não quero resolver, eu quero inflamar. Porque se a gente quisesse resolver, a gente teria um diálogo e não uma provocação. Então, silenciar as provocações também é uma tarefa árdua, muito difícil para a gente. Tolerância para com as ideias alheias. As pessoas não precisam pensar como nós, não precisa ser do nosso jeito. E tem espaço para todo mundo. Então, ter tolerância a ideias dos outros. Tolerar que cada um pode fazer como achar melhor. Nós estamos num caminho evolutivo. Eu só não preciso seguir o mesmo caminho. Então, as ideias do outro, pelo menos a gente ter aí a tolerância, não é a concordância com elas. Se for para concordar, que seja. Mas, do contrário, ter respeito pela ideia do outro, pela diferença que o outro muitas vezes prega. E gentileza na rua. Gentileza na rua vai além do que a gente pensa em trânsito, vai além de dar o lugar para alguém. Gentileza em sorrir, em olhar as pessoas, ver as pessoas. Gentileza gera gentileza, já dizia, né? Então, assim, a gente pode trazer dentro do nosso coração a generosidade, a gratidão, mas tudo isso vai exigir de nós uma enorme paciência, uma enorme necessidade de ter paz interior, ter essa ciência da paz dentro de nós para fazer o bem e ter essa tolerância, essa paciência conosco, vigiando os nossos atos, nos dando oportunidade a cada dia, olhando as pessoas que estão ao nosso lado e servindo muito além. Então, não é só o prato de comida, não é só a roupa, não é só a atenção ao asilo, à criança que está na rua, ao morador de rua. É a atenção aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos desafetos. É ter paciência com todos eles, respeitar o seu tempo e, acima de tudo, nos esforçar em sermos pessoas melhores, não só para aqueles que a gente não conhece, que a gente não tem uma convivência diária, mas sermos melhores, inclusive para nós mesmos, sofrendo menos com as nossas escolhas e estando disponíveis para o aprendizado, para o amor, para a visita de Jesus em nossas vidas. Um beijo enorme. Pensem um pouquinho junto comigo sobre esses temas, o que será de tudo isso que a gente ainda precisa melhorar, mas que Jesus abençoe a nossa vontade de melhorar, a nossa vontade de aprender. Que Ele abençoe cada dia que a gente tem a chance de fazer um pouquinho mais do que a gente fez ontem. Que Ele abençoe a nossa intenção de seguir seus passos. Abençoe a nossa família, né? Enchendo todas as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, amigos ou não, de muita luz. Para que a gente possa, nessa luz, fazer-se brilhar também um pouco. Um beijo a todos. Que a paz do Mestre esteja conosco.